O governo federal enviou ao Congresso Nacional nesta terça-feira o segundo projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária. Um dos principais pontos do texto é a criação do comitê gestor que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que deve substituir o ICMS, que incide sobre a movimentação de mercadorias, e o ISS, aplicado sobre a prestação de serviços. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, explicou como deve funcionar o comitê. Não pode cada estado e cada município interpretar de uma forma diferente a mesma legislação. Quem faz isso é o comitê gestor do IBS. E isso está dentro desse projeto de lei. Ele cuida também do contencioso administrativo, que é quando tem uma divergência, vai um fiscal ou autua uma empresa. Tem uma divergência naquela autuação. Isso vai ser feito de uma forma com uma única regra, que vai valer para todos os estados e municípios, e quem vai gerir isso é o comitê gestor, ainda que com câmaras em cada um dos estados, para poder facilitar, estar mais próximo dos contribuintes, mas todo o processo vai ser virtual. O grupo tem prazo de 60 dias para concluir os trabalhos, que devem se encerrar em 3 de agosto. Até lá, pretende realizar diversas reuniões para tratar do tema, ouvindo especialistas de diversas áreas e representantes de estados e municípios, que serão responsáveis pela arrecadação do IBS. O comitê gestor vai regular o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e será formado por representantes de estados e municípios. A sua principal função será coordenar o trabalho das administrações tributárias. Ele não será vinculado a nenhum ministério ou órgão da esfera federal. Segundo a secretária de Fazenda de Alagoas, Renata dos Santos, o texto que será entregue ao Congresso foi construído com as contribuições de estados e municípios. Para a secretária, já existe consenso em quase todos os pontos da proposta. Você pensar que são 3 ou 4 pontos que ainda existem divergências, tanto entre estados e municípios com relação à União, contra entre municípios em si, com relação entre estados e municípios, né? Dado que é uma discussão federativa, é normal que tenha esse tipo de divergências, mas eu acredito que aqui no Congresso a gente vai conseguir chegar a alguns consensos, né? O deputado Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, destacou a importância do grupo de trabalho na discussão da regulamentação do comitê gestor e do imposto sobre bens e serviços. Lógico que nesse país nós vamos trabalhar para que não se crie e não se aumente mais impostos e que também menos Brasília e mais Brasil, aonde os recursos cheguem mais nos pequenos municípios, nas cidades, no cidadão que está naquelas pequenas cidades e que merece o retorno desse parlamento, dessa casa. O outro grupo de trabalho que discute o projeto que regulamenta a reforma tributária ouviu especialistas da iniciativa privada e do governo federal. O presidente da Associação do Comércio Exterior, José Augusto de Castro, vê na reforma um passo importante para que o Brasil retome a sua posição como país exportador. Hoje, quando nós começamos a falar sobre reforma tributária, nós começamos a ver que temos uma nova expectativa. O Brasil vai poder deixar de ser um exportador de impostos e passar a ser um exportador apenas de produtos. Já o advogado Jonathan Barros Vita pediu a extinção completa do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, cobrado pelo governo federal. O IOF, dentro da formatação atual, ele precisa ser extinto. Ele é cumulativo, deletério à estruturação das cadeias produtivas. Além da dupla tributação, a gente tem uma cumulatividade cruzada, porque o IOF sempre vai acabar sendo base de cálculo de outra coisa. O deputado Luiz Carlos Rauli, que luta pela reforma tributária desde o início dos anos 90, disse que um dos motivos para a proposta avançar neste momento é a consciência de que a situação atual chegou a um ponto insustentável. Mais de 50% do PIB está em dívida ativa. Esse tributo brasileiro tem um custo burocrático de 200 bilhões por ano para pagar, custo de burocracia. Tem uma inadimplência anual de 300 bilhões e uma sonegação de 800 bilhões.